Hoje a ideia, então, é falar sobre o crescimento da geração distribuída no município de Campos Goytacazes. Mas antes disso, só recapitulando aquilo que foi falado na semana passada, que é base para que a gente entenda hoje, né? Em suma, a geração distribuída vem crescendo no país inteiro, tá? Ela surge aqui para a gente, basicamente, a partir de 2012, por conta da criação de uma resolução, que foi a Resolução 482 da ANEEL, né? Então, essa resolução possibilitou que nós pudéssemos ter em nossas casas, comércios, indústrias, sistemas de geração, tá? Próprio. E a possibilidade de injetar, né, esse excedente de energia na rede da concessionária, né? Então, foi a partir de 2012. 2015, essa resolução passa por uma alteração, né? E essa alteração fez com que tivéssemos outros formatos, né, outras modalidades dentro da geração distribuída. Então, quando eu falo de geração distribuída, eu estou falando em um modelo de sistema de geração que está próximo à carga, diferentemente, por exemplo, de uma geração que a gente chama de centralizada. Grandes usinas, como Itaipu, né, as grandes usinas, a usina nuclear, né, de Angra dos Reis, então, são modelos centralizados de geração de energia, né? Que eu até brinco, falo que é geração atacada, ou seja, você gera grandes quantidades de energia, né, e distribui para o sistema elétrico. Geração distribuída, não, é o contrário. Eu tenho pequenos sistemas de geração de energia pulverizados junto aos consumidores. Então, como eu falei semana passada, isso tem, obviamente, grandes vantagens, também traz algumas desvantagens, né? Mas, assim, o ponto positivo a gente consegue ver para o consumidor, né? E agora ele também é um produtor de energia. Então, esse consumidor que tem um sistema de geração distribuída em sua casa, por exemplo, né? Ele, de certa forma, ele tem uma redução considerável na sua conta de energia. E essa redução vai depender muito do projeto, vai depender muito de que sistema, né, foi projetado para essa residência. Mas, de modo geral, né, há uma redução drástica no consumo, né? Então, ele consegue até, né, dependendo do projeto, como eu falei, zerar esse consumo de energia, né? E, se ele projetou para isso, né, o sistema, ele pode gerar um excedente de energia. E esse excedente de energia, como eu comentei também semana passada, ele pode ser direcionado, por exemplo, para outra unidade consumidora, desde que a mesma também pertença a essa pessoa, ou seja, esteja no mesmo CPF, ou, se for pessoa jurídica, o mesmo CNPJ. Isso seria, então, o que a gente chama de autoconsumo remoto. Eu ter uma residência em um determinado local com o sistema de geração e o excedente desse sistema de geração, né, ser enviado para outra residência. Eu até brinquei na semana passada, eu tenho uma casa na praia, quem dera, né? Mas eu tenho a casa na praia e eu quero mandar esse excedente para lá, né? Desde que essa casa, claro, esteja na mesma área de cobertura da concessionária. Então, eu posso mandar para lá esse excedente e abater o consumo de lá, tá? Então, existe outra modalidade, né, que é a geração compartilhada, né, que basicamente parte de uma associação, ou se não uma cooperativa, de pessoas, né, uma reunião de pessoas em formato de cooperativa ou associação que banca um sistema de geração de energia e essa energia produzida nesse sistema é compartilhada com essas pessoas. E também você tem a geração com múltiplas unidades consumidoras, né? É um exemplo de condomínios. Condomínios, você pode, sim, botar um sistema de geração, né, distribuída,
e essa energia pode ser abatida, por exemplo, né, nas áreas comuns do condomínio ou dividir também entre os condôminos. Então, assim, você tem essas opções. Então, lembrando também, esse é o último ponto, para eu começar mesmo a falar do crescimento aqui em Campos, vocês verão aqui que, basicamente, a geração distribuída é feita por energia solar fotovoltaica, mas necessariamente não precisa ser assim, não precisa ser só solar fotovoltaica. Volto a dizer, a resolução permite que você utilize outras fontes de energia, como eólica, né, biomassa, até gás natural, desde que atenda os critérios de eficiência energética lá, de uma outra resolução, mas você pode fazer por outras fontes de energia, a não ser a solar fotovoltaica. Tá? Então, eu vou comentar o caso de Campos, mas isso pode ser replicado por outras regiões do país, tá? Porque, em geral, é fotovoltaica, beleza? Então, eu vou mostrar uma sequência de gráficos, né? E o pessoal, nossa, mãe, gráficos, números, né? Mas faz parte, então eu vou mostrar um pouco, até mesmo para confirmar o que eu estou falando, correto? Eu vou fazer a transferência aqui para o slide, né? Não sei se vocês começam a ver aqui. Bom, o primeiro, na verdade, é o mesmo da semana passada, só para relembrar, né, e reforçar a ideia que geração distribuída não se faz apenas com solar fotovoltaica. Esse primeiro gráfico aqui mostra a evolução de 2015 a 2018, tá? Então, o que está em amarelo, a parte olhando somente 2018, você vai ver que essa altura aqui em amarelo é só solar fotovoltaico. Ok. Mas existe também uma parcela da geração distribuída feita por outras fontes. E aqui você inclui a solar, biomassa, gás natural, como eu já havia comentado também. Tá? Então, falei também na semana passada isso, crescimento, por exemplo, de 2017 para 2018 foi absurdo, em termos de energia gerada por geração distribuída no país. Tá? Estou falando ainda de Brasil. Então, eu até brinquei, o setor de geração distribuída parece que não está vendo crise, porque só cresce, independente de toda essa recessão que nós tivemos nos últimos anos, né, que estamos ainda. Né? Então, outro ponto também, para reforçar a ideia de que não se faz só com solar, também mostrei semana passada, 60, quase 64% de toda a potência instalada da geração distribuída é feita por solar, de fato. Mas 19% praticamente é feito por energia hídrica. Então, de onde vem essa energia hídrica? Pode ser o seguinte, um proprietário rural, e tem um curso de água, um pequeno curso de água, ele pode, satisfeita toda a exigência dos órgãos ambientais, implantar um sistema de geração distribuído usando a fonte hídrica, fazer uma pequena hidrelétrica e usar aquele curso do rio. Ele pode fazer isso. Bom, então, a geração eólica, pouquinho, 1,7%, depois gás natural com 1,8%, e também tem uma grande quantidade aqui de outros renováveis. Por que isso? Porque você pode fazer a geração distribuída utilizando, por exemplo, bagaço de cana, outras biomassas, né? Biogás também, né? O gás proveniente dos aterros sanitários. Né? Então, eu vou até comentar, mas só para adiantar, eu não visitei ainda, não conheço em loco, mas eu soube que aqui no município de Campos foi instalado um sistema de geração distribuída, utilizando o metano, né,
o metano produzido no aterro sanitário aqui de Campos, né? Então, assim, é uma iniciativa interessante, tá? Então, usar esse gás, metano, que seria jogado para a atmosfera, né, em grande quantidade, e ia, de certa forma, intensificar ainda mais questões relacionadas com as mudanças climáticas, né? Então, agora não, eu pego esse gás, canalizo, trato esse gás, jogo em um motor, né, uma turbina, que produz energia mecânica e aciona, consequentemente, um gerador de eletricidade. Então, assim, é uma iniciativa muito boa por parte daqui da prefeitura. Isso foi feito, se eu não me engano, no ano passado. Tá? Bom, vamos chegando mais próximo da nossa casa. Em termos de estado, a gente vai perceber o seguinte: um ranking por estado da geração distribuída no Brasil. O estado do Rio de Janeiro é o 8º, tá? Em potência instalada por geração distribuída. Exatamente 123,38 megawatts, potência instalada. Tá? Então, o que é isso? É o somatório de todos os sistemas de distribuição, dos sistemas de geração distribuída espalhados pelo estado, né? Seja ele solar, eólico, biomassa, pequenas centrais hidrelétricas, né? O somatório bate aí os 123,38 megawatts. Então, o estado do Rio é o 8º, né? O estado que mais utiliza geração distribuída no país é o estado de Minas, né? Então, está aqui, o MG aqui, com 599,27 megawatts. Tá? Isso tem um porquê, né? Basicamente, também por solar fotovoltaica. Mas a região mineira tem uma grande incidência de radiação solar, que faz com que esses sistemas acabem sendo mais implantados. Tá? Então, só para mostrar que o estado do Rio está em 8º. Bom, o outro gráfico, aí sim falando de Campos, tá? Falando exatamente do nosso quintal, eu mostro um gráfico que ele é um pouco, talvez, confuso no primeiro momento, né? É o seguinte, primeira coisa, hoje em Campos, esses dados eu tirei na sexta-feira passada, tá? Dia 8 de maio. Então, nós temos em Campos 1.291 sistemas instalados por geração distribuída. Isso dá um total de 9.432,16 quilowatts. O que isso representa em relação ao Estado? 7,64% de toda a geração distribuída do Estado do Rio de Janeiro se encontra aqui, tá? 7%. A gente só perde, na verdade, se eu não me engano, para o próprio município do Rio de Janeiro, tá? Bom, então, o que eu estou querendo mostrar nesse gráfico é o seguinte. De um lado, essa coluna daqui onde eu estou mostrando com o cursor simboliza o número de instalações, o número de sistemas instalados, tá? Por ano. Então, o eixo X, aqui embaixo, ano. Então, o primeiro sistema instalado aqui no município de Campos só foi feito em 2015. Desde que a resolução, a primeira, saiu em 2012. 3 anos depois, surge o primeiro sistema instalado. Tá? Especificamente, esse sistema de 2015, né, o primeiro instalado, eu e mais uma alunas, né, 2 alunas da engenharia ambiental, fizemos até um estudo de caso dessa residência, tá? E publicamos um trabalho científico falando sobre isso. Né? Então, veja que o primeiro foi em 2015, mas de lá para cá, nós tivemos um aumento no número de instalações.
esse número de instalações está simbolizado pelo gráfico azul, tá? A linha azul. Então, veja que em 2015, em todo o ano de 2015, foram instalados 4 sistemas. 2016, passou para 13. 2017, 64. 2018, houve um boom, né? 185. E chegamos ao ápice aí em 2019 com 686 sistemas. Tá? Em 2020, como nós estamos ainda em maio, né, a quantidade é menor, tá? 339. Até porque, por conta da pandemia também, eu acredito que esses números para 2019 talvez, né, sejam menores. Digo talvez porque o ano ainda está em curso, a pandemia está aí, a gente não tem assim uma certeza exata, né? Quer dizer, a gente não tem uma certeza, perdão, a gente tem uma certeza de quando isso vai acabar, né? Mas a ideia é que isso aqui aumente ainda no ano de 2020. Mas isso que eu quero chamar a atenção, o crescimento muito grande, né? Principalmente de 2017 até 2019. É uma curva, né? Um crescimento muito rápido. Tanto esse crescimento rápido, obviamente, em número de instalações, como também em potência instalada desses sistemas em quilowatt, né? Agora, olhando em potência instalada, que está simbolizada pelo esse laranjinha, né? Esse gráfico laranjinha, e a escala dele está nesse lado de cá, ó, onde eu estou passando a mão no cursor, percebam que a potência também aumenta no mesmo formato, a curva cresce no mesmo formato, correto? Então, vejam que também, em potência instalada, o crescimento é absurdo, porque sai 2015 de 24,2 quilowatts, vai crescendo, 54,4, 327, depois 1.282, então a gente pula, salta, de uma potência instalada de 327 quilowatts para 1.282 quilowatts. Depois a gente dá um outro salto que quase quadruplica, quase não, quase quadruplica, vai para 4.933,68 quilowatts. Então, é um crescimento muito rápido, em pouco tempo. Tá? Que pode ser explicado? Eu posso dizer a vocês alguns motivos. O primeiro motivo é o seguinte, relacionado a políticas públicas, tá? Então, que políticas públicas foram essas? A própria resolução de 2012, né, a 482, como também a resolução de 2015, né, que foi a 687 da ANEEL. Então, essas resoluções possibilitaram que isso acontecesse. Outro ponto também, vários incentivos anteriores com relação à importação de produtos ligados principalmente à energia solar, né? Alguns desses produtos, o ICMS foi retirado, né? Vários impostos foram retirados. Isso fez com que houvesse uma redução no custo desses equipamentos aqui para a gente. Um outro ponto que também fortaleceu o crescimento da energia solar fotovoltaica, principalmente, foi a crise hídrica que nós passamos recentemente, né? Uma crise que surgiu por volta de 2013. Essa crise, como eu já falei, fez com que o custo da energia elétrica aumentasse. Então, as pessoas começaram a ver a geração distribuída como uma alternativa interessante para a redução desse custo de energia elétrica. Né? Então, as pessoas começaram a instalar esses sistemas em suas residências, também nos comércios, e assim por diante. Né? Então, assim, eu também atribuo a isso, né, o crescimento da geração distribuída aqui no município.
Mas, como eu falei, não só o município, essa curva, esse formato de crescimento, a gente acaba observando, não só a nível de Campos, mas também a nível do estado do Rio de Janeiro e quanto a nível nacional, tá? Então, essa curva tem a mesma característica. Bom, vamos repartir esse bolo aí, né? Então, eu falei que nós temos 1.291 sistemas, ok, instalados dentro de Campos. Desses 1.291 sistemas, 1.596 unidades consumidoras receberam créditos. Ué, mas o número é maior do que de sistemas? Sim, é porque a diferença aí são residências que não têm sistemas de geração distribuída, mas receberam os créditos de unidades que tenham, né? Então, como eu falei, todos esses sistemas, esses 1.291 sistemas, feitos por microgeração e por energia solar fotovoltaica. Lembrando que essa ideia de microgeração é o seguinte: são sistemas de geração distribuídos com potências menores de 75 kW. Então, sendo potência menor que 75 kW, se enquadra como microgeração, tá? Então, aqui no município de Campos, tudo microgeração e tudo feito com energia solar fotovoltaica. Isso segundo dados da ANEEL, tá? Bom, disso aí você tem o quê? 212 sistemas foram feitos por alto consumo remoto, tá? Então, 212 sistemas por energia solar fotovoltaica e desses 212 sistemas atenderam também a 205 unidades consumidoras recebendo crédito, tá? Então, você injetou o excedente de energia em 505 unidades consumidoras, tá? Então, por alto consumo remoto, a gente tem aí em potência instalada 2.194,7 kW. Isso representa quase, arredondando, 23% do total aqui de cima, tá? Bom, por geração compartilhada, nós só temos 10 sistemas, né, naquele modelo por geração compartilhada. Então, são 10 sistemas que jogam créditos para 22 unidades consumidoras, né, espalhadas aí, tá? Essa é a ideia aí, básica. Então, esse sistema, esse modelo aí, veja que é mais limitado. São só 10 sistemas, jogando para 22 unidades consumidoras e somente 22 unidades, né, recebendo esse crédito. E uma potência instalada aí de apenas 112,58 kW. Né? Assim, são números baixíssimos. Agora, qual é o formato de geração distribuída que a gente mais utiliza? Infelizmente, ainda a geração na própria unidade consumidora. Ou seja, e que basicamente é isso? Eu tenho um sistema em minha casa, seja, nesse caso aqui é solar fotovoltaica, né? Falando de campos, né? Então, assim, tem um sistema de energia solar fotovoltaica conectado à rede, ou seja, faço geração distribuída, e eu não envio esse crédito excedente, se tiver, para outra residência, para outra unidade consumidora. Tá? Então, a ideia, nesse último exemplo que nós temos aqui, é gerar dentro da unidade consumidora e consumir na própria unidade consumidora. Se gerar créditos, tá? Esses créditos serão, como eu falei na semana passada, acumulados num período de 60 meses, correto? Mas e se eu não usar esses créditos dentro dos 60 meses, você vai perdê-los, tá? Então, é isso. Então, o que nós temos hoje, tá?
É esse formato em maior quantidade. Simplesmente unidades consumidoras que têm sua própria geração, mas não tem para onde jogar esses créditos, ou por opção do proprietário, ou por não ter de fato. Tá? Então, isso corresponde a praticamente 75,54% de toda a geração distribuída dentro do município. Ok? Bom, e quais são, né, os consumidores, as classes de consumidores que mais utilizam geração distribuída aqui no município de Campos? Tá? Então, eu estou mostrando aí dois gráficos, né, em formato de pizza, dá até fome, né, quando a gente fala gráfico de pizza, não é logo, né, pensa da fome. Mas é um modelo mais fácil da gente entender, né, que é o seguinte: esse primeiro gráfico de pizza, que está em cima da casinha, né? Representa o número de instalações. E o que a gente percebe aqui em Campos? 90,47% de toda a instalação é feita em residências, né? A geração distribuída é feita uma porcentagem esmagadora em residências, tá? Então, as residências a classe residencial é o carro-chefe da geração distribuída aqui no município de Campos. Logo em seguida, vem a classe comercial, com apenas 8,21%. Tá? Muito pequeno, muito pequeno. Pequeno demais. Tá? Depois eu vou realizar algumas críticas construtivas em relação a isso, tá? Mas mostrar que o carro-chefe é a classe residencial. São casas que têm sistemas de geração distribuída. As outras classes existentes, você vai observar aqui, a classe rural, né? Residências ou unidades rurais, né, seja sítios, fazendas, aí entra como classe de consumidor rural. Chega nem a 1% da geração distribuída do município de Campos, 0,7%. A indústria, né, só contribui com 0,46%. É um número baixíssimo. Tá? As unidades consumidoras industriais, né, um percentual baixíssimo. Serviço público e poder público nem se fala. É irrisório, muito baixo. Também são classes de consumidores. Então, o que é classe poder público? Classe poder público é o seguinte: são prédios, por exemplo, da autarquia municipal, estadual, federal. Então, você tem, por exemplo, um prédio que pertence à prefeitura, uma escola que pertence à prefeitura, um posto de saúde, né? Então, isso está ligado ao poder público, são prédios públicos. Serviço público está ligado a setores como, por exemplo, tratamento de água, tratamento de esgoto, né? São serviços públicos. Tá? Então, assim, o que eu quero mostrar é que a grande iniciativa de se instalar sistemas de geração distribuída no município de Campos parte do consumidor residencial. Tá? Bom, consequentemente, você tem impotência instalada em kilowatts. Percentualmente falando, a residencial, claro, é o carro-chefe também. Praticamente 70% da potência instalada por geração distribuída no município de Campos parte, obviamente, das residências. Veja que o comércio aumenta o seu percentual. Por quê? Porque, às vezes, o comércio tem uma área, por exemplo, maior, né, de telhado. Então, mesmo que conte como uma unidade consumidora,
a potência dessa unidade é maior. Então, por isso que esse percentual aqui se torna maior, tá? Então, vou dar um exemplo, tá? Aqui no município, nós temos uma cerâmica e ela está configurada como consumidor comercial. Então, essa cerâmica utiliza energia solar fotovoltaica por geração distribuída. Então, ela conta aí como uma unidade consumidora, né, uma instalação, mas em potência instalada, obviamente, que lá é maior, tá? Então, esse percentual em potência instalada é maior no comercial aqui, nesse gráfico. E os demais, como eu já falei, percentuais muito pequenos, né? Rural com 1% praticamente, industrial com 2,4%, né? Então, carro-chefe aqui em Campos, residencial, tá? Bom, então assim, eu tenho algumas considerações a fazer quando a gente observa esses números, tá? Porque, assim, tem uma perspectiva grande de crescimento, só que a gente observa que isso ainda é um pouco tímido, tá? Bom, elenquei aqui algumas críticas, né? Algumas críticas construtivas que a gente poderia trabalhar mais a geração distribuída aqui no município de Campos. Bom, a primeira observação, né, que eu faço é o seguinte: primeira coisa, o município tem potencial para outras fontes de energia, não só a solar fotovoltaica. A gente usa exclusivamente solar fotovoltaica, né? Mas a gente poderia utilizar muito mais outras fontes, como a eólica. Por quê? Para quem conhece um pouco a Baixada Campista, vai observar que a incidência de vento também é considerável nessa região. Então, assim, a gente poderia expandir a geração distribuída por energia eólica nessa região. Mas, obviamente, isso depende muito de políticas públicas, incentivos para isso. Uma vez que a energia eólica, nesse formato de geração distribuída, é muito mais cara do que a solar fotovoltaica. Então, no final das contas, o consumidor, seja ele de que classe esteja configurado, ele vai preferir, obviamente, aquele sistema de menor custo. E aí a solar fotovoltaica tem um custo menor do que a eólica, tá? A biomassa também poderia ser mais explorada, uma vez que nós temos aí resíduos de sistemas de plantação, né, das plantações, a utilização em maior escala de biodigestores, que são sistemas, né, que fazem decomposição de algumas matérias orgânicas, gerar gás metano. Aqui, nesse levantamento que eu fiz, eu não observei nos dados da ANEEL, por exemplo, o sistema que eu comentei no início da aula de hoje, né? Que é o sistema que foi implantado ano passado no aterro sanitário aqui do município, que utiliza o gás metano, o gás proveniente do lixo, né, do aterro sanitário, e está sendo utilizado para geração distribuída. Então, eu não observei esses dados na ANEEL. Isso tem um delay, tem uma demora, então isso não é atualizado, assim, muitas das vezes tão rapidamente, provavelmente, né? Eu acredito nisso. Então, não apareceu para mim, mas eu sei que tem, né? Que a gente mora aqui, a gente sabe que tem, mas nos dados da ANEEL ainda não apareceu. Os dados não apareceram lá, tá? Mas, assim, o que eu quero, o primeiro apontamento é isso. Dá
para você expandir a geração distribuída por outras fontes, a não ser solar. Entretanto, você precisa de políticas públicas, incentivos para isso. Tá? A outra coisa que também limita um pouco a geração distribuída como um todo aqui no campus, que poderia ser maior, porque o município de Campos é um dos municípios com maior potencial para geração distribuída, tá? Em um estudo feito por um órgão ligado à cogeração de energia, tá? Chamado COGEN. Dá para expandir mais a geração distribuída no município. Porém, também falta um incentivo, talvez, local. Né? Estou colocando um aí. Né? Poderia ser, por exemplo, como já existe em outras cidades, acho que São Paulo tem, Campinas tem, que é o IPTU verde, ou seja, aquela unidade, né? Aquela residência, comércio, indústria, o que for, aquele consumidor que tem um sistema de geração distribuída, ter um IPTU um pouco diferenciado, né? Isso também motiva, né, o uso. Eu estou falando isso porque assim, é uma iniciativa que já existe em outros municípios, tá? Então assim, poderia ser melhor pensado esses incentivos do ponto de vista local, né? Até mesmo para que você pudesse gerar outros modelos de negócio, né? E assim por diante. Outra coisa também é o seguinte: essa energia, já que é solar, né, que maior quantidade em campos, poderia ser melhor explorada pelas demais classes consumidoras. Que classes basicamente são essas? Vou citar aqui o comércio, né, comércio que eu digo, por exemplo, né, comércios onde, obviamente, tem uma área que possibilite isso, shoppings, estacionamentos de algumas lojas, né? Por que comércio? Porque, geralmente, quando você fala em grandes lojas, você tem área, por exemplo, de telhado. Então, a área de telhado é um prato cheio, né, para colocação de sistemas fotovoltaicos, também obedecendo critérios, né? Tem que ver aí questões técnicas em relação ao telhado. Mas, de modo geral, você tem uma área de telhado, né? Isso é muito interessante. Mas não só área de telhado. Já vi em outros locais aí, espalhados pelo país, né, estacionamentos utilizando sistemas fotovoltaicos. Então, você, além de fazer a geração distribuída, né, gerar energia elétrica, você faz com que os carros parem na sombra. Sombra essa feita pelos próprios módulos fotovoltaicos. Então, você faz uma garagem, só que não usa telha, usa painel. Então, assim, é uma alternativa interessante para a área comercial. Né? Isso também é o seguinte, a gente tem que entender que o uso de fontes renováveis de energia, do ponto de vista ambiental, é interessante, óbvio. Né? Você reduz as emissões, né, de gases que impactam nas mudanças climáticas no efeito estufa. Né? Então, tem um ponto de vista ambiental interessante. Mas também, do lado do marketing, né, do comércio, isso é muito interessante, um marketing verde, né? Você ter um sistema, né? Então, o consumidor hoje é diferente de um consumidor de 20 anos atrás. Então, ele começa a perceber esse tipo de coisa, né? Então, um comércio ou uma indústria que tem essas preocupações ambientais, né? Então, isso é interessante, né? Outro setor também, outra classe de consumidor que poderia investir muito mais em relação a isso é o próprio poder público, seja ele na esfera municipal, estadual ou federal, mas o poder público de modo geral. E aí eu cito um exemplo que foi realizado na cidade de Vitória, né? A prefeitura de Vitória
montou um sistema fotovoltaico na Praça do Papa, se eu não estou enganado, onde esse sistema fotovoltaico, por geração distribuída, ele é conectado à rede, obviamente, e todo esse excedente de energia, ou seja, a energia produzida por esse sistema que está na praça, né, é jogado, é creditado no sistema de iluminação pública da cidade. Qual é a questão prática disso? Você diminui, né, de certa forma, a taxa da iluminação pública, ou contribui para a diminuição da taxa, né? Então, eu tenho um sistema fotovoltaico, geração distribuída, que toda a energia produzida lá, eu vou abater na iluminação pública do município. Então, isso é uma iniciativa muito interessante. Então, o poder público poderia, por exemplo, estar antenado com essas questões, né? A própria iluminação pública, de forma direta, também em praças, escolas, creches e assim por diante. Então, prédios públicos, de modo geral, poderiam fazer uso da geração distribuída, né, para abater o consumo de energia e, consequentemente, todos os munícipes acabam ganhando com isso. Isso é uma realidade em outras cidades do país, como também, é óbvio, né, fora do país. Tá? Então, assim, é interessante esse modelo. Tá? Falando da rede federal, né, que também é um consumidor do poder público, nós estamos nessa iniciativa de instalação desses sistemas. O nosso polo de inovação, antiga UPEA, como o pessoal conhece, antes de Barcelos, já tem um sistema de geração distribuída por energia solar fotovoltaica. O Campus Centro está instalando um grande sistema, né? E como eu já comentei também, o Campus Guarulhos está em vista de instalação, e outros aqui. Então, assim, a gente também está se movimentando em relação a isso. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é com relação à geração também na modalidade de geração compartilhada, esse modelo, né, que tem potencial de ampliação. Porém, como nós vimos nos slides anteriores, são só 10 sistemas com esse formato de geração compartilhada aqui em Campos. Então, isso é um modelo de negócio que pode ser expandido. Tá? Aproveitando e falando sobre a questão de modelo de negócio, também são perguntas que as pessoas acabam fazendo para a gente, né, em relação ao mercado, né, ao mercado de energia solar fotovoltaica aqui no município de Campos. Eu fiz um levantamento segunda-feira e assim, um levantamento bem rápido, eu observei lá, eu acho que umas 20 a 22 empresas, né, especializadas em energia solar fotovoltaica dentro do município, né? Então, assim, nós temos empresas aqui no município já trabalhando com isso, né? Várias empresas, uma quantidade considerável, né? Mas, assim, o que eu percebo é que elas focam muito na questão da geração na própria unidade consumidora ou no autoconsumo remoto. Então, essa possibilidade de geração compartilhada poderia ser melhor trabalhada e ofertada também para as pessoas, de modo geral, né? As pessoas conhecerem isso. Então, eu acho que poderia ter feito um trabalho voltado a isso, mesmo para aumentar o uso da geração compartilhada aqui no município. Outra coisa também que é um gargalo para o crescimento dessa tecnologia, geração distribuída, é mão de obra qualificada na região, né? Não vou citar aqui locais, mas eu sei que tem alguns cursos, né, de empresas e de instaladoras, né, de sistemas, qualificam a mão de obra, né? São cursos de curta duração, né, um treinamento, uma qualificação, assim, da rede federal, da nossa parte aqui,
estamos fazendo a qualificação dos docentes primeiro, para o momento seguinte a gente ofertar para a comunidade como um todo, né? Mas a rede federal também vem se mexendo em relação a isso, né? O Instituto Federal vem se mexendo. As últimas qualificações realizadas com os nossos docentes não foram realizadas aqui no município de Campos. Foi realizada em Cabo Frio, porque lá no campus Cabo Frio nós já temos uma infraestrutura para treinamento desses profissionais. Então, o que nos resta aqui é formar essa infraestrutura aqui no município de Campos. Então, isso é um plano futuro da gente, né? Tem essa intenção para o futuro aí. Bom, assim, com isso eu encerro a minha explanação sobre esse crescimento da geração distribuída, tá? Vou sair dessa tela e vou colocar a tela cheia aqui, né? Saída do slide, e aí a gente vai batendo um papo a mais aí, tirando algumas dúvidas, se tiver. A gente observa que aqui no município, como também em outros locais, o carro-chefe para a expansão da geração distribuída são as residências, né? Porque, assim, dentre os motivos que eu já elenquei, as pessoas sentiram no bolso, né, com essa crise hídrica que nós passamos, e nós entramos com a geração termoelétrica, a energia ficou muito cara, né, principalmente para os consumidores residenciais. Tá? Então, aqueles que tinham uma condição financeira, né, e tinham também uma certa visão de que isso poderia ser um investimento ao invés de um custo, então, implantar esses sistemas em suas residências. Quando você olha a classe pública, né, o setor público, a gente percebe assim, um desinteresse dos consumidores públicos, né, das instituições públicas, das autarquias públicas, de investir nisso. Talvez por falta de investimento, assim, falta de recurso para investimento, né? Como nós estamos falando aqui no município de Campos, né? E assim, o que é passado e o que é visto, né? E tá na mídia, né? De modo geral, a informação que nós temos, e em alguns casos as pessoas observam isso, é que o município de Campos, né, reduziu em muito a sua arrecadação. Então, assim, talvez isso, mas eu acho que não é só isso, entendeu? Não é só isso. Volto a dizer, não é um custo. Hoje, a energia solar fotovoltaica precisa, não só solar fotovoltaica, a geração distribuída de modo geral, ela tem que ser entendida como um investimento. Então, quando a gente observa que o retorno do investimento num sistema como esse, em torno de 3 a 5 anos, obviamente, dependendo do sistema, dependendo do local, preço do dólar, porque os equipamentos não são uma boa parte importados, não são importados. Então, assim, 3 a 5 anos, né? Mas, poxa, um sistema que tem uma vida útil em torno de 20 a 25, entendeu? O resto é lucro, entendeu? Então, a área de energia renovável, principalmente por tudo que eu já falei, a solar fotovoltaica, vem crescendo muito no país, né? Então, assim, é uma grande oportunidade, né, para aqueles que estão se formando, né, estarem buscando uma inserção no mundo do trabalho, seja com funcionários, né, de algumas empresas e assim por diante, como também a perspectiva de criação de novos negócios, né, a questão mais empreendedora. Então, eu vejo que a solar fotovoltaica tem um grande potencial. Então, né, não sou tão velho assim, mas para quem está começando a carreira agora, eu acho que vale a pena olhar para as fontes renováveis de energia, principalmente a solar fotovoltaica,
né, em termos de formação acadêmica, está buscando esse conhecimento a mais, seja pelo Instituto Federal, seja por outras instituições que nós temos aí espalhadas pelo país, né, com grande renome na área. Mas, assim, eu acho que, independente da crise, né, que nós estamos passando, eu acho que a solar fotovoltaica, o setor de energia solar fotovoltaica, ela vem mostrando que ela tem potencial e tem perspectiva de crescimento. Então, eu acho que é uma área que a gente pode estar colocando nossas baterias. Aqui para a nossa região, é uma coisa que é muito discutida, não só por mim, mas várias pessoas que militam nessa área de energia, né, é o seguinte, a nossa região sempre foi focada em combustível fóssil, petróleo. Tivemos um boom com isso, né, então a nossa economia foi toda pautada em petróleo, né, da nossa região, só que tem um probleminha, né, petróleo é vendido no mercado internacional, e vejam o que está acontecendo, se não tem demanda para a produção, para os royalties caem, então acabou, parou tudo. Então, assim, o investimento em fontes renováveis, né, não é a única e exclusiva, mas é uma outra saída, é uma outra fonte energética que pode trazer para a nossa região algum benefício, tá? Então, eu acho que vale a pena investir nisso, não só os estudantes, mas os empresários também olharem isso como um investimento para a nossa região. Bom, isso é um ponto. Então, eu acho que vale a pena a gente olhar isso com mais calma, estudar, trabalhar nesse assunto. Em relação ao que você falou sobre, assim, a divulgação, né, do conhecimento, isso é um outro ponto que é importante, né? Como eu venho mostrando, a resolução, né, que deu início a tudo isso que é para a gente, saiu em 2012, então nós temos 8 anos, praticamente, de resolução. Então, assim, é tudo muito novo para a gente também. Estou falando a gente a nível de Brasil, né, a nível de campos, a nível de Brasil, é tudo muito novo. Então, assim, eu acho que falta um pouco essa divulgação na grande massa, nos veículos, veiculação, né, a veiculação em massa, né? Então, falar com uma linguagem mais simples, o que é energia solar, como é que eu posso fazer isso em minha casa, vale a pena, né? Como é que eu faço? Então, assim, coisas simples, tá? Então, acho que os veículos de comunicação em massa, até nos últimos anos, vem explorando mais isso, tá? Por conta até dessa crise, como eu falei, que nós tivemos, crise hídrica, então isso apareceu mais na mídia, energia solar e tal, então, assim, cresceu mais um pouco, mas ainda é pouco. As pessoas não sabem dessa resolução, não sabem o que é possível fazer. Eu digo isso porque, pelo número de perguntas que as pessoas acabam me fazendo, né, no dia a dia, para na rua, rapaz, esse negócio de energia solar aí, rapaz, como é que é isso? Então, as pessoas não têm ainda essa noção. Se eu não souber, se eu não conseguir explicar o que eu faço e estudo para um cidadão, digamos, não especializado, né, então, minha pesquisa também, meu estudo, não valeu de muita coisa, né? Então, eu tenho que chegar com essa informação de um público, atender um público também geral, não só aquele público especializado. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar mais em relação a isso.